Para aqueles 54% dos médicos que sofrem com burnout, o que você diria a eles? Particularmente em uma profissão como essa, em que é uma questão de vida e morte para outra pessoa, em 7 dias por semana, 20 horas por dia, 365 dias, essa é a nossa agenda. Você não me verá com burnout. Talvez eu morra de exaustão um dia, mas definitivamente não de burnout. Foi publicado um grande estudo em que 54% dos médicos nos Estados Unidos preenchem os critérios para burnout. Os enfermeiros estão no mesmo barco e você está aqui em uma faculdade de medicina e nós estamos à procura de respostas e de esperança. Então, para aqueles 54% de médicos que sofrem com burnout, e para os enfermeiros, assistentes de médico, técnicos de enfermagem, para todos nós do sistema de saúde, o que você diria a eles? Se tivermos que trazer saúde, tanto para nós mesmos como para os outros, uma coisa fundamental é proporcionar um profundo senso de plenitude dentro de si. As várias dimensões de vida que somos, todas elas estão em sincronia e funcionando bem. É triste ouvir que os médicos estejam em estado de burnout. Como eles poderão promover saúde? Eles poderiam vender mais medicamentos, mas não podem promover saúde se estiverem em um estado de burnout. Agora, nós estamos vendo que, à medida que a medicina moderna progride, aparecem milagres atrás de milagres, pesquisas, todo tipo de coisa. Mas as pessoas não estão se tornando saudáveis. Cada vez mais as pessoas estão ficando doentes como nunca antes. Um país como os Estados Unidos, que é o país mais próspero do planeta, o que significa essencialmente que você tem uma escolha alimentar. Todos os seres humanos têm uma escolha alimentar. A maior parte das doenças que você vê em outras partes do mundo está relacionada à nutrição de alguma maneira, porque o nutriente necessário não está presente no momento certo para a grande maioria das pessoas nesse planeta. Mas em um país onde existe uma escolha alimentar, eu diria uma escolha alimentar em excesso, uma nação que gasta 3 trilhões de dólares em assistência médica, isso é maior do que o orçamento de grandes nações no mundo. A economia da Índia está em torno de 3 trilhões de dólares. Vocês estão gastando esse valor com assistência médica para 250 de pessoas. Isso demonstra que, em algum momento, nós esquecemos da saúde. Talvez tenhamos uma indústria atuante, mas esquecemos da saúde. Bem, podemos explicar isso de tantas maneiras, mas médicos sofrendo de burnout. Eu vejo isso em todas as profissões. Todo mundo pensa que a sua profissão é a mais difícil. Se qualquer ser humano individual estiver criando algo com o qual ele realmente se importa, nunca haverá qualquer tipo de burnout. Eu mesmo e tantos outros ao meu redor, nós estamos 7 dias por semana, 20 horas por dia, 365 dias. Essa é a nossa agenda. Você não me verá esgotado. Talvez algumas vezes eu fique exausto fisicamente. Talvez eu morra de exaustão um dia. Mas definitivamente não de burnout ou de tédio. Essas duas coisas nunca acontecerão comigo. Por que eu estou dizendo isso é... A razão fundamental por isso estar acontecendo é, particularmente os médicos, porque existem vários tipos de profissões, mas especialmente quando as pessoas vão ao médico, de alguma maneira elas estão colocando a própria vida nas mãos deles. Então, quando alguém está disposto a colocar a vida em suas mãos, você deve tratar isso como um dever sagrado. Não é apenas um emprego,
Não se trata apenas de um negócio? Quando alguém está disposto a colocar a própria vida em suas mãos, eu estou lhe dizendo, até mesmo as pessoas que vivem com você, a sua própria esposa e os seus filhos ou seu marido, não estão dispostos a colocar a vida completamente em suas mãos? Mas alguém, um desconhecido, chega e coloca a vida dele em suas mãos. Eu acho que é um grande privilégio que alguém confie em você a tal nível, em que eles estão dispostos a confiar em você com a vida. Você poderia fazer coisas certas ou coisas erradas, conscientemente ou inconscientemente, porque ninguém desvendou o corpo humano absolutamente, certo? Nós o conhecemos até certo ponto. Portanto, você pode fazer uma série de coisas erradas, mas eles colocaram a vida deles em suas mãos. Eu acho, tradicionalmente falavam assim na Índia. Em qualquer que seja a sociedade, se a educação, a medicina e o processo espiritual se forem comercializados, aquela sociedade irá por água abaixo. Eu penso que nós estamos fazendo isso com todo o mundo moderno. Todos os três estão sendo comercializados. Não existe nada de errado com o comércio. O comércio é uma transação de dar e receber. Você me dá isso, eu lhe darei aquilo. Mas existem algumas coisas que não podem ser tratadas como dar e receber. Se você trouxer esse aspecto de transação para o processo espiritual, para dentro da educação e da medicina, então aquilo se torna feio, e essa feiura irá definitivamente consumir você de um jeito ou de outro. Acima de tudo, o que as pessoas estão experienciando como burnout é que, primeiramente, elas estão fazendo algo com o qual não se importam. Se elas estivessem genuinamente fazendo algo com o qual se importem de verdade, não haveria nenhum burnout. Quanto mais oportunidade você tivesse de fazê-lo, melhor seria, não é? Tudo está direcionado a um determinado fim. A alegria em fazer o que você está fazendo não está presente na vida? Isso não é apenas para uma determinada profissão, é para todas as profissões, mas particularmente em uma profissão como esta, em que é uma questão de vida e morte para outra pessoa. Quando é uma questão de vida ou morte para a pessoa que está sentada à sua frente, isso não pode ser uma transação para você. Bem, existe um fim comercial para tudo, porque para tornar qualquer coisa sustentável é preciso existir um fim comercial para isso. Não somos contra a finalidade comercial disso, mas dentro de si mesmo, se você não fizer isso como um grande oferecimento para a pessoa que está sentada à sua frente, é claro que elas vão pagar a conta, mas dentro de você, se você não for assim, definitivamente você vai se esgotar fazendo esse tipo de trabalho. Do contrário, diariamente, se você ajudou uma pessoa, se de alguma maneira você tornou a vida de alguém, a vida dela melhor, no final do dia, você deveria estar flutuando num estado de alegria? Ou deveria estar em um estado de esgotamento no final do dia? Não deveria ser um esgotamento se você genuinamente experienciasse a melhora de muitas vidas à sua volta? Isso não é sobre serviço, isso não é sobre ideias de eu servi a isso, eu fiz isso, não. Existe uma alegria no interior do ser humano quando ele é capaz de tocar outra vida. A razão pela qual você mantém algumas poucas pessoas queridas para você como família é porque você acredita que pode tocar a vida delas de alguma maneira? Você pode fazer a diferença? Isso é que é o que é mais importante para um ser humano em cada atividade que nós desempenhamos. Qualquer que seja a natureza da atividade, o quão profundamente nós podemos tocar outra pessoa, é isso que faz a grande diferença. Se você fizer um filme, você não vai querer fazer um filme que ninguém queira assistir, você vai? Você quer que as pessoas assistam a esse filme e chorem, não é? Você não quer construir uma casa na qual ninguém queira morar? Você não quer cozinhar algo que ninguém queira comer? Você faz essas coisas apenas porque, de alguma maneira, você é capaz de tocar outra vida por meio de sua atividade? Essa é a necessidade mais fundamental dentro do ser humano. E como médico, você tem uma oportunidade fenomenal de tocar vidas como pouquíssimas outras profissões podem fazer. E isso não deveria levar ao burnout, mas está ocorrendo porque estamos tentando lidar com isso como se fosse uma transação. E a coisa mais fundamental que não entendemos nesse processo é que a experiência humana é causada a partir de dentro, não de fora.
Sua alegria e seu sofrimento, sua dor e seu prazer, sua agonia e seu êxtase, até mesmo a luz e a escuridão neste momento estão acontecendo somente dentro de você? Nunca acontece ao seu redor? O que acontece dentro de você? Se você tentar consertar isso, consertando o que está ao seu redor, você vai enlouquecer em pouco tempo. Eu estou surpreso por ser apenas 54%. Porque, se você não entender que a experiência humana é causada a partir de dentro, especialmente os profissionais da área médica, que de alguma forma se aprofundaram na natureza da fisiologia humana e eu acredito que até certo ponto da mente, nós precisamos saber que todos os aspectos da experiência humana vêm de dentro. E hoje em dia, a medicina moderna, em especial, diferente da medicina tradicional, se baseia totalmente em soluções químicas para tudo. Então você entende que tanto a saúde quanto a doença estão ocorrendo por causa de química? A alegria e a tristeza são uma certa química, diferentes tipos de química. O êxtase e a agonia são tipos diferentes de química. Ou, em outras palavras, nós somos uma sopa química. A questão é apenas se você é uma ótima sopa ou uma sopa ruim. Agora, se eu der os ingredientes para uma sopa a todos vocês, vocês acreditam que todos vocês farão o mesmo tipo de sopa? Vocês fariam centenas de tipos diferentes de sopa? Portanto, existe algo chamado de aptidão para fazer sopa. Eu posso lhe ensinar uma maneira de tornar a sua química em uma química de bem-aventurança? Isso significa que você será bem-aventurado por sua própria natureza, não por causa de algo que acontece ao seu redor. É exatamente isso que eu estou dizendo. Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, apenas pelo seu jeito de ser, elas mudarão a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Namaskaram, Sadhguru. Eu estou morando no ashram há cerca de 2 meses. Uau! Esse lugar é tão propício para o sadhana. Eu tenho medo de que se algum dia tiver que sair daqui ou voltar para minha casa para rever minha família, eu não consiga me ajustar. Será que quando uma pessoa vive no ashram, ela se torna inadequada para viver em qualquer outro lugar? Por que você não vê dessa forma ao viver em sua casa, no lugar que você chama de lar? Você se torna inadequado para viver no ashram? Mas eu consegui por 2 meses. Então, é assim. Você vê coqueiros. Você não vê muitos aqui, mas se você for aqui ao lado, nossos coqueiros estão se saindo bem, produzindo bem, melhor do que... Na realidade, nossa organização de produtores agrícolas, que é composta principalmente por produtores de coco e de nozes de areca, se tornou uma das 5 principais organizações de produtos agrícolas do país. Então isso significa que estão produzindo muito bem. Os cocos e as nozes de areca estão produzindo muito bem. Então vamos fazer uma coisa, pegue os mesmos coqueiros e leve-os para o topo da montanha, isso é muito bom. Será bom ter coqueiros lá em cima? Quando nós subirmos e estivermos com muita sede, ter um coco verde lá em cima será fantástico. Mas se você colocar os coqueiros lá em cima, todos eles vão murchar e morrer. Porque diferentes tipos de vida precisam de diferentes tipos de ambiente, diferentes tipos de solo, diferentes tipos de clima. Para um ser humano florescer como ser humano, se você quer florescer como engenheiro,
Talvez, eu não deveria dizer isso, mas talvez, porque não estamos construindo tanto quanto deveríamos, então talvez este não seja o lugar mais propício. Se você quer crescer como médico, talvez este não seja o lugar propício, não há pessoas doentes o suficiente. Se você quer ser advogado, se você quer crescer como advogado, este não é um bom lugar, porque não há disputas o suficiente. Então você não pode crescer como advogado. Mas, se você está vendo como este ser deve crescer, ele precisa de uma certa atmosfera. O ashram é projetado para isso, não para você crescer como outra coisa. Talvez uma cidade, ou uma área industrial, ou um tribunal de justiça sejam melhor para esses outros tipos de crescimento. Mas se você quer crescer como ser, toda a atmosfera foi criada para isso. Mas se você quer crescer como ego, este é um lugar muito ruim para viver. Um lugar muito ruim. Não é bom. Você murchará mais rápido do que um coqueiro na montanha. Então, diferentes espaços são criados por diferentes motivos. Primeiro você deve decidir qual é o propósito e a direção da sua vida. Depois disso, onde ficar virá naturalmente. Aonde ficar? Você quer ser engenheiro industrial, mas você vai para a praia? Não é bom. Não há nada para fazer lá. A praia é para pessoas que estão de folga, de férias, apenas sentadas lá curtindo o mar e a areia e tudo mais. Aquele não é um lugar para se construir uma indústria. Então, para isso, você tem que estar num outro tipo de lugar. Mas você quer crescer como ser. Você não está interessado em se tornar, em crescer numa profissão, mas você quer crescer como ser. Então este é o lugar, é para isso que este lugar foi criado. Eu gostaria que houvesse milhares de lugares como este por todo o país e pelo mundo, mas infelizmente não é assim. Porque nos últimos séculos, todo esse sistema foi desorganizado de muitas maneiras diferentes. Se você não sabe disso, se eu mencionar o nome Krishna, as pessoas vão pensar em manteiga, flauta e garotas. Mas Krishna criou mais de 1000 ashrams espirituais durante sua vida nas planícies do norte. Bem, ninguém fala disso, porque falam de acordo com seus interesses. Toda essa infraestrutura foi arrasada por causa de uma série de invasões que esta terra continuamente enfrentou por pessoas descontroladas e muito cruéis que destroem tudo o que não é igual a elas. Se você não é igual a elas, você está morto. Essa é a política delas. Levamos um grande golpe, mas é hora de reconstruir. Como eu disse, até 2025 teremos uma infraestrutura aqui para 10.000 pessoas praticarem sadhana por 7 meses ao ano. A ideia é construir uma infraestrutura suficiente para que exista uma população substancial, espiritualmente forte, não que pertença a esse ou aquele grupo, mas internamente estável e tranquila. Não precisamos fazer isso para todas as 7,3 bilhões de pessoas. Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, elas não precisarão ensinar nada. Apenas pelo seu jeito de ser, elas vão mudar a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Pessoas jovens que ainda não são vaidosas ou que não estão emaranhadas, ainda não estão confusas ou emaranhadas consigo mesmas ou externamente,
Vocês devem refletir sobre isso, porque como uma geração de pessoas temos essa possibilidade de que, da mesma forma como a ciência e a tecnologia libertaram nossas vidas do processo de sobrevivência, estamos chegando a um ponto em que as pessoas estão falando sobre isso. Pode parecer utópico agora, mas acontecerá. As pessoas estão dizendo que daqui a 20, 25 anos, ninguém no planeta precisará trabalhar. Então, muitas pessoas estão preocupadas, estão me chamando para todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial e perguntando o que faremos. Eu disse, todos vocês, professores, serão inúteis porque um dispositivo estúpido ganhará 10 doutorados num dia. Meu celular pode ganhar 10 doutorados num dia, ele tem essa quantidade de informação. Todos os idiotas que leram um livro alguns anos antes de você e acham que são super inteligentes, todos eles vão cair, porque um pequeno dispositivo fará o que 1 milhão deles não pode fazer. Então esse é um bom momento. As pessoas estão com medo, o que acontecerá com nossos empregos? Eu disse, vocês estarão de férias para o resto da vida, que maravilha! De qualquer forma, eu não vejo professores indo para o trabalho com grande alegria, dançando. Quantos professores entram dançando em suas salas de aula, em êxtase total? Agora, o seu celular recitará Gita, Vedas, Corão, Bíblia, seja lá o que você quiser, com uma análise total. Que página você quer? Que assunto você quer? Se você apenas perguntar, eu quero saber sobre o que Deus falou sobre libertação. Tudo estará disponível. Tudo o que você souber através da memória não terá sentido, porque dispositivos vão carregar zilhões de vezes mais memória do que você pode carregar. É aí que um ser humano se torna significativo. É por isso que queremos criar infraestruturas para produzir seres humanos, não memórias acumuladas. É isso que dissolver ou demolir o seu karma significa, em vez de ser um acúmulo de memórias, você está se tornando um ser. Então esta atmosfera foi criada para isso. Se você acha que completou sua missão, não deveria ter problemas em nenhum lugar. Se você é uma obra em progresso, então você não deveria sair. Você deve finalizar o trabalho, porque algo feito pela metade pode dar problema, sabe? Então, é importante que todos eles estão com medo de perder seus empregos. Eu estou pensando em como lidar com isso, porque uma vez que eles não tenham seus empregos, todos eles, inicialmente eles vão se desesperar, se preocupar e beber, mas depois todos eles virão. Precisamos ter tanto a infraestrutura física como a infraestrutura humana, porque o ser humano se tornará a coisa mais importante quando todas essas malditas coisas forem feitas pelas máquinas. Então você deve ficar por mais algum tempo e terminar seu trabalho. Então você verá, onde quer que vá, você ficará bem. Eu saio para o mundo mais do que você. Eu estou bem em qualquer parte do mundo. As pessoas me perguntam, você sabe, eu por acaso estava num desses eventos glamurosos em Mumbai. Então algumas pessoas estavam preocupadas como receber o Sadhguru nesse tipo de evento de revista. Sabe, é muito glamour, o jeito como as pessoas estão vestidas, estão bebendo, estão fazendo isso. Eu disse, o que faz você pensar que eu ficaria perturbado pela forma como estão vestidos ou não estão vestidos? Ou o que estão bebendo ou comendo? O que faz você pensar que isso me perturbaria de alguma forma? Minha espiritualidade não é tão frágil? Que alguém que esteja comendo algo, alguém que esteja bebendo alguma coisa, alguém que esteja vestido ou não esteja vestido, isso nem é uma questão para mim, não é sequer uma questão para mim.
Porque se o seu processo espiritual é tão frágil assim, que se você olhar para alguém ele irá desmoronar, então você precisa trabalhar em si mesmo. Carregar algo tão frágil o tempo todo será estressante. Se você está carregando algo que é tão frágil assim, suponha que seus pés são feitos de gelatina. Onde quer que você pise, ele vai, puf, desse jeito. Então é difícil andar. Então você não está preparado para andar neste mundo? Então, ser incapaz de andar por aí neste mundo, não pense que isso é espiritualidade. Espiritualidade significa que, se você me levar para o inferno, eu ainda continuo sendo o mesmo. Não, eu não disse que sua casa é um inferno, mas eu disse... Você disse algo. Até a próxima aventura. Mantenha-se conectado para mais conteúdo inspirador e não se esqueça de convidar seus amigos para se juntarem a nós nessa jornada de aprendizado e evolução.